essa noite, em seguida participar desse treinamento, que é a ceia do Senhor, um treinamento feito aqui e que um dia ocorrerá para sempre no reino dos céus. A gente ensaia aqui para poder participar lá em cima, quando Jesus vier nos buscar. Todos os visitantes, eu cumprimentei todos, pessoalmente, sejam muito bem-vindos mesmo, em nome de Jesus. Bom, os dois versículos de Mateus 27, 45 e 46, fala do momento mais difícil, do ápice do sofrimento de Jesus na cruz. É o momento que Jesus mais sofre. Eu quero lembrar você essa noite, porque que esse é o momento de maior sofrimento de Jesus. Diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas de eclipse solar. O sol escureceu, não tinha luz. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Jesus, ele apanhou, ele sofreu e não gritou. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Suportou todo o sofrimento, calado, angustiado, sofrido, mas sem gritar. Ele só grita aqui, nesse momento. Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, falando em aramaico, e significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus está lembrando aqui o Salmo e falando: Deus, por que o Senhor está me desamparando? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou sentindo essa solidão? A gente precisa se lembrar que o maior sofrimento de Jesus, irmãos, não foi o sofrimento físico. Os filmes mostram aquela bagaceira, aquela sangueira desatada de quando Jesus começa o sofrimento físico, e aquilo toca na gente, porque é terrível ver as cenas, sejam os filmes mais antigos, onde o sofrimento não é tão explícito, e seja o filme mais novo, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, onde o sangue jorra mesmo, onde eles mostraram, muito possivelmente, o que realmente aconteceu naquela época, 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado. Quem já assistiu esse filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que já começa com sangue voando, Quase todos já assistiram. Depois nós vamos botar o clipe aqui, lembrando um pedaço do filme, com aquele louvor do Leonardo Gonçalves. Chama a atenção o sofrimento físico, de quando Jesus é preso e começa a tomar um monte de soco na cara, o olho já começa a ficar roxo, o sangue já começa a escorrer pelo canto da boca, e aquele sofrimento só vai aumentando. E o terrível do sofrimento de Jesus é que não foi um dia, sofre um dia, aí melhora, no outro dia sofre mais um pouco. Não, o sofrimento foi de uma vez só. Ele é preso na madrugada daquela sexta-feira, traído por Judas, e começa a apanhar até morrer. Não teve refresco, não teve um alívio. É uma sucessão de martírio, de machucado, de ofensa, de coisas terríveis sobre o homem Jesus. Então ele é amarrado, começa a tomar punhadas, socos, tem soldado que bate nele, ainda zomba dizendo: fala aí quem foi que te bateu. Mas os dois sofrimentos que mais chamam a atenção na narrativa bíblica, e que também viram muita proporção no filme de Mel Gibson, os dois principais sofrimentos, 3 principais sofrimentos, é o momento do flagelo, em que ele é amarrado de costas para tomar 40 chicotadas menos uma. E não é chicote de couro, como a gente vê no Brasil, que o boiadeiro usa para tocar boiada. É um chicote que era usado para execução naquela época, um chicote feito para massacrar, para estraçalhar mesmo a vítima. Aquele chicote comprido com tiras de couro, tinha bolas de chumbos amarradas na extremidade e também tinham pedacinhos de ossos que cortavam como lâmina de barbear. Então, quando o carrasco descia aquele chicote nas costas da vítima, aqui no homem Jesus, ele batia. Quando aquelas bolinhas de chumbo batiam onde tinha osso, causavam pequenas fissuras. Então, quem já teve uma costela fissurada aqui, quem já tomou algum tombo, sabe como dói um osso fissurado, E principalmente na costela, um lugar que não tem como engessar. Se alguém tomou um tombo aqui e já sofreu fissura na costela, lembra que não tem o que fazer. É ficar tomando remédio e pedindo a Deus para resolver, porque não tem o que fazer, não tem
homem engessado, uma dor imensa. E Jesus recebe 40 chicotadas com aquele chicote violento, e aquelas bolas vão fissurando, vão moendo. Por isso a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas se não fosse só as bolotas de chumbo batendo onde tem osso e causando fissuras, aquelas micro quebraduras, o pior ainda eram as lâminas, ou seja, os ossos. Porque quando aquilo batia e puxava, pedaço de carne era arrancado junto. Então o filme mostra bem Jesus ali tomando aquelas chicotadas, o chicote tem um momento que aquilo agarra, e quando o carrasco puxa, vem arrancando aqueles pedaços de carne. De sorte que quando as 40 chicotadas acabaram, o homem Jesus estava amarrado ali naquele toco de pau, e era uma piscina de sangue que estava em volta dele. E muita carne já tinha sido arrancada, de sorte que dava para ver as veias, dava para ver os ossos, são pedaços inteiros de carne. Especialistas dizem que as costas de Jesus estavam como um bife que uma mulher bate para fritar. Pega uma carne, bate, fica aquela carne toda machucada. Assim eram as costas inteiras de Jesus, ainda com ossos à mostras. Quando aquilo batia numa veia, a veia, o sangue escorre. Mas quando aquilo atingia uma artéria, o sangue esguichava. Então muito sangue estava voando do corpo de Jesus. E o filme mostra os soldados se deleitando com aquele sangue sendo espirrado no rosto deles, na farda deles, e eles descendo aquele chicote, arrancando carne, descendo o chicote, arrancando carne, uma coisa horrível. A maioria das pessoas que passavam por esse castigo do Império Romano morria ali. Jesus ainda sobreviveu àquelas chicotadas. Sobrevivendo àquelas chicotadas, Jesus vai para o suplício terrível que é carregar aquele poste de 50 quilos. Imagina você com as costas todas arrancadas, todas dilaceradas, ainda tem que jogar uma madeira em cima, e não é uma madeira bonitinha igual esse púlpito, toda polida, envernizada, é uma madeira brava, usada em eixo de carroça ou na entrada de celeiros, uma madeira cheia de farpa. Agora imagina jogar, as costas já estão todas com buracos de carne, com sangue, com osso aparecendo, um negócio que não dá nem para imaginar, a roupa jogada ali por cima. Agora imagina jogar 50 quilos, 600 metros subindo uma ladeira, né? Subir aquela escada já é difícil, né, Luciana? Com as pernas sozinho, imagina jogar com um saco de cimento nas costas e subir aquela escadaria ali, a bendita da escadaria. Você teve coragem de passar por lá de novo já, não? As mulheres corajosas. Pois é. Agora imagina subir a escadaria daquela com um saco de cimento em cima, 50 quilos. Jesus todo machucado, estraçalhado, perdendo sangue, joga aquela madeira para ele carregar. É óbvio que ele não ia conseguir carregar. Por isso entra na história o Cirineu, aquele homem nascido em Cirene, que não foi bonzinho, ele foi debaixo de ordem, os soldados: você, vem cá, você ajuda a carregar. E aquele homem ajudou a carregar aquele poste, porque não tinha como Jesus carregar aquele poste, humanamente impossível. Sobe aquilo tudo, 600 metros, chega lá em cima no Morro Caveira, aí vem o suplício da cruz. Ele não só carrega o poste, como ele é deitado em cima daquele poste, as farpas entrando, e aquele negócio horroroso, as mãos abertas, o cravo na mão, o cravo nos pés. Diz a tradição, a Bíblia não diz, isso não está na Bíblia, mas diz a tradição, e aí tem tudo a ver, né? A probabilidade é enorme de ser verdade o que eu vou dizer, que aquela cruz, claro, não foi feita para Jesus, aquela cruz foi feita para Barrabás, e Barrabás era um homem maior do que Jesus, diz a tradição. Por isso que na cena do filme, quando martela um prego na mão, aí quando coloca a outra mão, o buraco está longe, e aí tem que amarrar uma corda e deslocar o ombro para chegar lá no buraco, e deslocando o ombro, aí sim, martelar aquele negócio nas mãos. O que mais me dói sempre que eu lembro desse sacrifício são os pés. Porque imagina você botar um pé na frente do outro e vir com um cravo de quase 50 centímetros e atravessar o peito do pé, planta do pé, peito do pé, planta do pé, puf, e ficar pendurado com os dois pés espetados, o corpo meio de lado, com os braços ali, uma tabuinha embaixo para poder segurar o peso do corpo, e depois de toda essa perfuração, levantar aquele poste e ficar 6 horas pendurando ali até sangrar a última gota de sangue.
E essa narrativa não está sendo falada acerca de um bandido, de um ladrão. O Barrabás merecia estar naquela cruz porque ele matou um homem numa greve, numa confusão política. Ele merecia. Mas a multidão preferiu mandar Jesus para a cruz e soltar o bandido do Barrabás. A multidão está sempre escolhendo o bandido, e deixando o Messias de fora. Como a história se repete, Então, esse sofrimento físico de Jesus, e ele ali pendurado, morrendo de asfixia, porque quando o corpo abaixava, o pulmão trancava e a pessoa não conseguia respirar. Aliás, a pessoa não conseguia expirar. Então, quando o corpo de Jesus abaixava, pela lei da gravidade, pelo cansaço, ele não conseguia soltar o ar dos pulmões. E começava a morrer igual um peixe fora d'água. Cadê o Carlos? Carlos sabe o que é um peixe fora d'água, Puxou o peixe ali, como é que o peixe fica? Aquela angústia, Então, a vítima de cruz é exatamente aquela angústia. Não consegue soltar o ar do pulmão, porque quando o corpo abaixa, o pulmão trava. E aí tinha que arrastar as costas naquela madeira cheia de farpa, as costas cheias de buraco, faltando carne, tudo arrebentado, tudo arrancado, e ter que friccionar as costas naquela madeira, sentindo o peso dos cravos nas mãos e nos dois pés, e manter ali ereto. Então Jesus ficou subindo e descendo ali 6 horas sobrevivendo. Lembrando que ele já tinha começado a sangrar lá ajoelhado no Getsemane. É uma história de sangue derramado. Jesus deu até a última gota. Quando não tinha mais sangue para derramar, o soldado confere com a lança. Por isso que eu mandei para vocês no zap. Foi até a última gota de sangue, literalmente. Porque depois Jesus morre, expira, ele morre. Para ver se ele morreu, o soldado ainda vem com aquela lança para conferir e enfia no peito. E aí sai sangue e água, porque o coração está dentro de um músculo chamado pericárdio, e esse coração, ele tem líquido em volta dele. Então, pericárdio, líquido e o coração. Os especialistas dizem que o sofrimento de Jesus foi tão grande, que quanto mais sangue você perde, mais o coração tem que trabalhar para bombear, e vai diminuindo o sangue, a bomba tem que funcionar mais forte. E esse movimento de bater mais forte para não morrer, o coração vai inchando. E esse líquido, o corpo acaba produzindo mais líquido para não secar, para o coração conseguir bater. É interessante como Deus fez a gente para não morrer, O corpo não... Você pode tentar ficar sem respirar, por exemplo. Eu vou ficar sem respirar. E a pessoa fica... Você fica 2 minutos sem respirar, 3 minutos sem respirar. Eu vou me matar, eu vou prender minha respiração, vou me matar. Você não consegue se matar assim, porque você desmaia. Puf! O corpo desliga o disjuntor, aí quando desmaia, cai no chão, o que acontece? Volta a respirar, porque o nosso corpo foi feito para não morrer, o nosso corpo foi feito para viver. Então o coração de Jesus está acelerado dentro do pericárdio, o coração incha, a quantidade de água aumenta. Quando ele morre e aquilo repousa, o soldado vai lá e puf, mete a lança. E quando mete a lança, a Bíblia diz, saiu sangue e água, porque o excesso de água, pela aceleração dos batimentos cardíacos, proporcionou que saísse muita água. E aí o filme mostra também que quando homem fura aquilo, vem aquela água toda junta com sangue. Então verdadeiramente Jesus derramou até a última gota que tinha no coração dele, para você poder estar aqui essa noite dando glória a Deus, cultuando ao Senhor e participando de um culto de ceia. Mas esse é o sacrifício que mais chama a atenção da gente, porque é o físico. Ninguém quer se machucar aqui, ninguém quer derramar sangue, Hoje, quando eu estava voltando para a ilha, quando a gente terminou a livre, quando eu vou entrar na ilha, tinha uma mulher morta, não sei se ela foi atropelada, nem amarela, e aí eu tinha que passar devagarinho aqui do lado esquerdo, para entrar na ilha, direita para Caxias, bem na entradinha ali, já chegando na ponte da ilha, e aí todo mundo para ver em garrafa, e aí eu fui obrigado a olhar, quando eu dei uma olhada, estava lá, tadinha a mulher, a bichinha deitada, parece cena de filme, aquela poça gigante de água debaixo da cabeça, estava lá e estava chegando ainda o bombeiro para cobrir, então tinha acabado de acontecer, e é muito triste você ver o sangue derramado, a pessoa ali, e aquela poça de sangue. Nós não gostamos disso, a gente não gosta da morte. E Jesus literalmente então derramou até a última gota de sangue, e repito, o sacrifício físico é o que mais faz a gente sentir a dor. Só que a gente não pode esquecer que Jesus não se sacrificou só fisicamente, que por si só já seria um grande sacrifício. Jesus se sacrificou também moralmente, porque sendo ele o Deus encarnado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, ele se rebaixou ao máximo.
Se rebaixou por minha causa e por sua causa. Cuspiram no rosto do Filho de Deus, sim ou não? Deram bolacha, bofetada na cara dele, sim ou não? Disseram que ele merecia morrer no lugar de um bandido, sim ou não? Sim. O que mais fizeram moralmente? Jesus é pendurado na cruz, vestido com uma roupa púrpura? Não, Jesus é pendurado na cruz completamente nu. Aquela fraldinha que eles fazem na tradição italiana, romana, né? Está lá aquele homem com aquela fraldinha, aquilo não existe. A vergonha da cruz é que a vítima era pendurada nua, tiravam tudo dele, tiravam a honra, tiravam um bom nome, tiravam a boa fama e tiravam a roupa. Uma pessoa que é exposta nua publicamente, a vida dessa pessoa acabou. O que se faz com uma pessoa que tem as suas vergonhas mostradas? Então era assim que os romanos faziam com aqueles que se levantavam contra eles. A pessoa era exposta nua. Jesus ficou pendurado nu, obviamente tomado de sangue, todo arrebentado, machucado, mas completamente exposto. Então, a maior maneira de você humilhar uma pessoa é expor essa pessoa, a sua nudez, publicamente. Então, Jesus foi muito humilhado na sua honra, na sua moral, né? Ele se rebaixou mesmo. Mas, pela parte física, Jesus não gritou. Repito o que disse no início. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Bateram nele, ele ficou calado. Sangraram ele, ele ficou calado. O tempo todo ele ficou calado. Na desonra e no ferimento físico. Agora, o importante e mais terrível sacrifício de Jesus foi o texto que nós lemos. E quando chega a hora nona, ele dá um grito em alta voz. Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele grita. E ninguém tinha visto ele gritar. E agora ele gritou. Por que ele está gritando? Porque nesse momento, ele está fazendo o maior sacrifício, que é o sacrifício espiritual. Diga: Jesus se sacrificou fisicamente, moralmente e espiritualmente. Qual foi o grande sacrifício, o maior de todos, o sacrifício espiritual de Jesus por mim e por você? Ele está pendurado na cruz como um maldito, nu, envergonhado, desonrado, sangrando. Só que chega um momento em que os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, são projetados nele. Jesus tinha pecado, sim ou não? Jesus pecou com palavras? Jesus pecou por obras? Jesus pecou por pensamentos? E por que agora ele estava cheio de pecado? Por que agora ele se torna a bacia onde todos os pecados da humanidade, antes dele e depois dele, foram projetados? Porque esse era o sacrifício. Um santo morrer pelos pecadores, o justo morrer pelos injustos. Quem não merecia, quis morrer por quem merecia. E nesse momento a justiça de Deus precisava ser satisfeita. É importante lembrar que a gente sempre tem novos na fé na nossa igreja. Jesus não pagou o preço para o diabo, porque o diabo não significa nada no reino de Deus. Deus não deve nada ao diabo. Ei, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo não está no contexto. O diabo nem ninguém. Ah, mas ele é o acusador dos nossos irmãos. Ok, ele cumpre o papel lá de acusador e o dia dele já está marcado na agenda de Deus para ir para o lago de fogo e de enxofre. Mas Jesus não morreu para satisfazer nada ao injusto e bandido do diabo. O diabo não merece nada. Jesus veio para satisfazer a justiça a ele mesmo. Deus é tão justo, que não tinha como a gente ser justificado pela nossa própria justiça. Ninguém aqui conseguiria ser crente porque é bom, porque é puro, porque não peca, porque não fala, porque não deixa de falar, porque não pensa ou deixa de pensar. Nós não tínhamos condições de andar com Deus pela nossa própria força e justiça. Então Deus, para nos ajudar, veio na forma humana. Eu vou me tornar um homem perfeito, porque meu sacrifício será aceito por mim mesmo. Então, quando Jesus está sendo estraçalhado na cruz, ele está pagando a justiça dele mesmo, de Deus. Ele está morrendo no meu lugar, no seu lugar, para que não haja mais essa separação. Jesus vem como um homem, sangra, é humilhado, e no momento que ele está na cruz, porque ele quis, os nossos pecados foram colados nele. Imagina umas bolas assim, podres, fedidas de pecado, pluf, 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 aí vem outra bola, puf, pluf. O meu pecado
pecado do Gerson, pecado do Ivanildo, o seu pecado, tudo foi colocado. Jesus começou a receber os pecados nele. Ele nunca pecou, ele não se tornou um pecador, mas ele se transformou maldito porque ele recebeu todos os nossos pecados nele. Quando isso acontece, tem que se cumprir Isaías 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, embora Jesus não tenha se tornado um pecador, mas ele recebeu os nossos pecados. Então, ele estava cheio de pecado. Meu pecado e seu pecado. E quando isso acontece, acontece o nosso sacrifício de todos. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Jesus está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. O Pai fala lá do céu, a voz vem do céu. Esse é meu Filho em quem tenho prazer. E o Espírito vem voando na forma de uma pomba. Pousa no homem Jesus. Então você vê claramente 3 pessoas diferentes, porém eles se amam, eles concordam. A unidade, a unicidade entre os 3 é tão perfeita e longe da nossa imaginação que os 3 são um. São 3, não é um corpo com 3 cabeças, uma anomalia genética, não, são 3 pessoas diferentes, porém um só Deus, porque o amor é total, a parceria é total, a unanimidade é total, tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensam é sempre em comum acordo, não há discórdia, não há discussão. Ah, meu filho, eu vou fazer isso. Ah, não quero não, Pai. Aí o Espírito diz, não, eu vou ali. Não, não vai não. Isso não existe, a Trindade é perfeita. 3 pessoas diferentes que agem como um só Deus. Essa é a base das Escrituras Sagradas. A gente só vai compreender isso quando a gente chegar no céu e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse momento que Jesus está recebendo os nossos pecados nele, Deus Pai se afasta de Jesus. Deus Espírito Santo que estava em Jesus como unção, como poder, porque Jesus andou sobre as águas, porque era Deus, ou porque o Espírito Santo deu poder a ele para andar sobre as águas? Foi o Espírito Santo. Jesus entendia o pensamento das pessoas porque ele era Deus, ou porque o Espírito Santo revelava a ele? O Espírito Santo. Atos 10:38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ou seja, o Jesus homem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o homem Jesus deixou de ser Deus? Não, ele era Deus, mas ele não tinha os poderes divinos. Paulo explica em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que os poderes divinos Jesus deixou no céu. Então na terra ele era homem, na perfeição, no caráter, na santidade, no amor. Ele chegou a perdoar pecados. Colocaram Jesus em questão e disseram assim, ó, o senhor não pode dizer esse paralítico aí que os pecados dele são perdoados. Aí Jesus falou, não posso não? Então o que é mais fácil dizer? Pega a tua cama e anda, ou filho, os teus pecados são perdoados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, levanta e anda, pega a tua cama e vai embora. Pronto. Aí o paralítico levantou. Jesus não só perdoou o pecado, como curou aquele homem. Então, Jesus como Deus, ele mostrou ser Deus perdoando pecados, né? Ele perdoa, ele disse para a mulher que tinha sido pega, apanhada em adultério, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus tinha o poder de perdoar pecado, mas ele andou sobre as águas, curou os enfermos, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Pois nesse momento que ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, o Espírito Santo sai dele. Cadê meu Pai? Está fora. Cadê o Espírito Santo? Está fora. Por que está fora? Por causa do seu pecado que estava nele. O maior sacrifício de Jesus na cruz foi sentir o vazio da separação do Pai e do Espírito Santo. Ele deixou, foi o único momento da história da Trindade, de eternidade para trás, de eternidade para frente, porque não tem como mensurar, não tem como medir isso. Em toda a eternidade, foi o único momento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se separaram. Por minha causa e por sua causa. Jesus se fez maldição na cruz para poder... Você consegue entender o tamanho do sacrifício? Você consegue entender? Pensa na pessoa que você mais ama aí, sei lá, sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, uma pessoa que você ama. E de repente, para ajudar um estranho, você tem que se separar dessa pessoa. Você vai se separar dessa pessoa. Esse exemplo é até pífio, até pequeno diante do que aconteceu com a Trindade. Mas a dor do amor,
A dor da unicidade. A Trindade, Deus ama tanto eu e você, que teve esse momento. E quando Jesus está sangrando, porque estão arrancando as carnes das costas dele, do tórax dele, ele está gemendo de dor. Está gemendo, mas não está gritando. Penduraram ele nu numa cruz, envergonhado, até o tutano. Não tem mais vergonha, maior vergonha do que essa. Ele está na dele. Mas quando ele percebe que a presença do Pai e do Espírito Santo já não estão mais, aí ele grita: Deus meu, por que estou sozinho? Por que me desamparaste? Então Jesus morreu, sofreu fisicamente, moralmente, mas o maior sacrifício foi esse aqui. E quando ele passa por esse amargor, esse vazio na alma, aliás, para terminar, esse vazio na alma é o vazio que a pessoa que ainda não é crente sente. Esse vazio na alma é o vazio que uma pessoa desviada sente. E o ser humano, longe de Deus, ele vai tentar preencher esse vazio com cerveja, com forró, com sexo, com jogo, com qualquer outra coisa do mundo, com lazer. E o ser humano, para tampar esse vazio que ele tem de Deus, ele vai sempre buscar alguma outra coisa ou outra pessoa. E ela nunca, ou eles nunca vão conseguir preencher esse vazio da alma, porque esse vazio só Deus pode preencher. E Jesus, sendo Deus, se desconectando da Trindade, do Pai e do Espírito Santo, ele sentiu esse vazio. Ele sentiu esse vazio, ele sentiu esse oco. Lembra aí antes de ser crente, ou lembra aí quem já foi desviado, na hora de dormir, como é que era? Às vezes bebeu e vai deitar e aquele vazio. Quem nunca desviou, os que nasceram na igreja, imagina quando você está mal espiritualmente, ficou sem ler a Bíblia, ficou sem buscar Deus, aí vai dormir e sente aquele vazio: estou mal espiritualmente, estou ruim, tem alguma coisa faltando dentro de mim. Vai assistir filme, não vai adiantar. Vai fazer qualquer outra coisa e não vai adiantar. Esse vazio só vai ser preenchido lendo a palavra, orando, cantando louvores. Aí o Espírito Santo te enche, renova e você volta a ficar feliz. Mas se você não ler a Bíblia, não orar, não cantar um louvor, o vazio só aumenta dentro de você. É assim ou não é? Sim ou não? Sim. Seja pastor, seja novo convertido. Ou você se enche do Espírito Santo todo dia, ou esse vazio vai precisar ser cheio com outra coisa, e outra coisa não dá conta de encher. Jesus sente o vazio na alma por minha causa e por sua causa. E repito, é nesse momento que ele desespera e grita: irmãos, podem bater em você e sangrar você, vai doer demais, vai ser horrível, mas não é pior do que o sofrimento espiritual. Podem desonrar você, caluniar, trair, fazer o que for contra a sua honra, vai doer, mas você consegue viver com isso. Agora, tirou o Espírito Santo da sua vida, é desgraça. É desgraça. Se você encontrar uma pessoa desviada hoje na rua, e ela tiver coragem de sentar para conversar com você, ela vai contar a miséria que a vida dela está. Porque provou a presença de Deus, sabia o que era o Espírito Santo na vida, e hoje está num buraco sem fim na alma, no mundo, nesse mundo cão, nesse mundo perdido. O sacrifício de Jesus nos trouxe perdão, libertação, e o mais importante, ele não ficou um pouquinho de tempo aqui sem sentir o Espírito Santo? Ficou ou não ficou? Sim ou não? Sim. Ficou. Cadê o Espírito Santo? Saiu, ele está com os nossos pecados nele, não tem como o Espírito Santo atuar em Jesus. O Espírito Santo saiu fora, o Pai saiu fora. Agora, por que Jesus ficou um pouquinho de tempo sem a presença do Espírito Santo? Para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos ter o Espírito Santo o tempo todo dentro de nós. Vou repetir: Jesus abre mão de um pouco de tempo, o Espírito Santo não está nele por um pouco de tempo, para que o crente em Jesus, salvo por ele, pudesse se tornar a morada do Espírito Santo. Hoje você não tem o Espírito Santo numa visitação, vem para a igreja, o Espírito Santo desce, toca, acabou o culto, o Espírito Santo vai embora e tu volta vazio para casa. Não é assim. No dia que você entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo entrou para fazer morada. Agora, por que isso é possível? Porque Jesus abriu mão, por um pouco de tempo,
para que eu e você pudéssemos ter o tempo todo. Jesus abriu mão por um pouco de tempo para que eu e você pudéssemos ter o tempo todo. Jesus abriu mão por um pouco de tempo para que eu e você pudéssemos ter o Espírito Santo o tempo todo. Quem é feliz por isso, levante sua mão e diga glória a Deus. E para terminar, todo esse sacrifício tem sentido quando uma pessoa que não é crente entende pela palavra e pelo próprio Espírito Santo, que é quem toca: eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso ser crente, eu preciso ser seguidora de Jesus, eu preciso, porque senão eu estou pegando todo esse sacrifício que Ele fez por mim, estou jogando na lata de lixo. Olha, Jesus te ama, Ele morreu por você no seu lugar, aceita Jesus. Não quero não. Então você está pegando toda essa história e jogando na lata de lixo. Isso daí para você tanto faz. E por que uma pessoa vai, após a morte, vai para o inferno? Porque pegou esse sacrifício todo de amor e jogou no lixo. Não, eu não quero Jesus. Então a pessoa morre nessa situação sem querer Jesus. É muito justo que ela vá para o inferno, porque ela desprezou todo esse amor, todo esse sacrifício, todo esse esforço que Jesus fez para nos salvar do inferno, colocar o Espírito Santo dentro de nós e nos levar para o céu. Então ser crente não é só frequentar uma igreja evangélica. A igreja é a escola onde você aprende. A igreja é o hospital onde você é clinicado e ajudado. A igreja é a farmácia onde você toma os remédios espirituais. A igreja é família, onde você tem irmãos para poder conversar e te ajudar. A igreja é rebanho, onde você tem pastor para te orientar. A igreja é a casa de Deus, lugar de adoração, onde você vem adorar o teu Deus e se renovar. Mas você não está aqui só porque mudou, era católico e virou evangélico, era espírita e virou evangélico. Você está aqui porque você acredita nessa história que eu estou contando aqui essa noite. E aqueles que não acreditam nessa história, não são crentes. Ou acredita ou não acredita. E o mais importante da história é que Jesus morre, grita: Deus meu, por que me desamparaste? Depois, mais à frente, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um negócio tão brilhante. Existe prova histórica de que Jesus ressuscitou? Acharam alguma pedra, a arqueologia achou alguma coisa que fala da ressurreição de Jesus? Não. Mas a prova de Jesus, a prova da ressurreição de Jesus é uma prova jurídica. São milhares e milhares e milhões de pessoas ao longo dos 2000 anos que arriscaram a vida e morreram por causa disso. Se a ressurreição de Jesus fosse mentira, um monte de gente idiota morreu à toa por essa causa. Então as pessoas, inclusive quando Jesus ressuscita e vai para os céus, toda aquela turma que serviu a Jesus, todos eles foram morrendo porque acreditavam que teria vida eterna, que teria céu, porque Jesus disse: eu vou ressuscitar e vou levar vocês para morar comigo. Então a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Paulo disse: se a gente só esperar por Jesus nessa vida, nós somos os mais miseráveis, porque se tirar a ressurreição de Jesus do cristianismo, o cristianismo acabou. Se Jesus morreu e não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui essa noite? Qual é a nossa esperança após a morte? A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Quem acredita que Jesus está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, enquanto hoje o povo comemora, os judeus comemoram a saída do Egito, passando pelo mar, e batendo o pandeiro do outro lado, lá Miriam, irmã de Moisés, isso é o que os judeus comemoram. Nós, os cristãos, comemoramos não a saída de Israel, nós comemoramos a saída de Jesus do túmulo. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E eu termino essa palavra para entrar na ceia em algo que já falei várias vezes aqui. Existem três coisas que o diabo odeia na terra. O trabalho de Satanás e todos os demônios e todo o reino das trevas vai sempre contra três coisas. Quais são? Israel, Bíblia e igreja. Todo o movimento do Satanás e o seu reino é contra a nação de Israel, contra a Bíblia Sagrada e contra o povo chamado igreja. Israel, porque é o povo da promessa de onde Jesus veio. Jesus é israelense, Jesus é judeu, Deus não é brasileiro, Deus é israelense, né? Literalmente, Jesus nasceu lá. Então o diabo luta contra Israel. E aí vem todo o movimento do reino das trevas pró-Palestina,
fica a favor dos árabes, fica a favor dos inimigos de Israel, a Turquia, o Irã, a Arábia Saudita. Esse povo odeia. E lembrando a vocês que eu disse ano passado que iria acontecer, o atual presidente trouxe aqui para o Rio os navios do Irã, porque esse atual presidente odeia Israel. Ele gosta de quem é inimigo de Israel, porque o espírito do diabo está nele, e que o espírito do diabo odeia Israel. Qualquer nação que se volta contra Israel vai ficar numa situação difícil, porque quando Jesus voltar, Jesus vai voltar fisicamente, sim ou não? Sim. Ele vai ser o rei por 1000 anos nessa terra, sim ou não? Sim. E o que a Bíblia diz? Quem foi inimigo de Israel, vai acontecer o quê? Ou alguns teólogos dizem que serão escravos no governo milenar, ou outros dizem que morrerão mesmo, porque abençoarei os que e amaldiçoarei os que. Então ore pela sua vida e ore pelo Brasil, porque hoje o Brasil não está amigo de Israel, está inimigo de Israel. O Senhor Jesus nos guarde numa situação dessa. Segundo, o diabo odeia a Bíblia, porque é a palavra de Deus que não volta vazia. Então tudo que a Bíblia faz é converter as pessoas para Jesus. Então o tempo todo o diabo tenta desacreditar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro histórico, não é um livro histórico, que é um conto de fábulas, que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E agora o pau está quebrando no meio científico, porque alguns cientistas estão provando que o dilúvio aconteceu mesmo, que a Terra realmente foi criada em 6.000 anos, que foram pegar um osso de um dinossauro nos Alpes suíços, e o osso era grande, não dava para carregar no helicóptero, cortaram o osso no meio. E quando cortaram o osso, não estava petrificado, não estava como um fóssil, tinha tecidos moles dentro do osso, tinha colágeno dentro do osso. É o pastor Marcos, o sobrenome dele é terrível. Você vai achar no YouTube, Design Inteligente. Quando eles querem provar que o evolucionismo está errado, porque qual é a história? Que os dinossauros viveram há 65 milhões de anos atrás. A vida toda eu aprendi assim. E agora esse homem está provando, esse homem não, são 2.000 cientistas no mundo provando que os dinossauros conviveram junto com Adão e Eva. Que dinossauro não é antes, não. Dinossauro, porque é impossível você achar um osso de dinossauro, cortar no meio e tem tecido mole dentro do osso. Então significa que é recente, é jovem, não é tão antigo. E são provas e mais provas dentro das academias e artigos publicados de que tudo aconteceu de 6.000 anos para cá, como a Bíblia diz. E é por isso que a palavra, nesse tempo do fim, cada vez mais vai ser um escândalo para os cientistas, porque 150 anos de Darwin, satânico do Darwin, falando da teoria da evolução, e agora está indo contra, tudo sendo provado contra a teoria da evolução. Já está maluco contra a Bíblia, mas a palavra de Deus tem que estar aí como um farol, como um alerta, e muita gente vai se converter nesse tempo do fim por causa dessa questão científica também. E terceiro, a igreja. O diabo odeia a igreja. Jesus morreu e ressuscitou e fundou a igreja. Então o diabo quer acabar com os crentes. Ou ele tenta colocar coisas erradas para a igreja se autodestruir. No caso da igreja aceitar questões homossexuais, a igreja aceitar embriaguez, drogas, maconha, a igreja aceitar um monte de coisa que é pecado. Então quando o diabo não consegue destruir, ele tenta se infiltrar para destruir de dentro para fora. O diabo odeia Israel, o diabo odeia a Bíblia, o diabo odeia a igreja. Mas em que momento da história da humanidade Israel vai perder para o diabo? Quando Israel vai perder para o diabo? Quando? Nunca. Quando? Quando? Toda a igreja. Quando? Quando é que o diabo vai definitivamente acabar com a Bíblia na terra? Quando? Nem na grande tribulação. Terceiro, quando é que o diabo vai conseguir acabar com a igreja? Nunca. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Você tem 1 minuto para fazer uma reflexão, para pensar e para orar. Jesus sangrou. Não pense que é por alguém que está do teu lado, na frente, atrás, não. Jesus sangrou por você. Jesus foi humilhado por você. Jesus sentiu o vazio da presença do Pai e do Espírito Santo por você. Coloca isso para você.
Não é para quem está do teu lado. Coloca isso para você. Foi por minha causa. Porque eu não presto. Porque eu não valho nada. Primeira coisa que a cruz te mostra